Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa like, comentário, compartilha para que ele chegue até mais pessoas, porque isso vai ajudar pra caramba. Se você quiser me seguir em outras redes sociais, links todos aqui na descrição. E para você que quiser conteúdos antecipados, é muito simples. Você vai entrar no meu Apoia-se ou no clube de membros aqui do YouTube e por R$ 5 por mês você vai garantir conteúdos antecipados toda semana para você poder conferir, beleza? Bom, pessoal, esse recap aqui, ele é da outra semana que a gente teve o jogo adoidado, arrudo, como vocês preferirem falar. Esse vídeo demorou por alguns motivos. Primeiro, a demora para que alguns vídeos fossem feitos no formato de compacto. Enquanto estou gravando, tem vídeos que ainda não foram feitos no formato de compacto. E eu decidi, né, que nessas semanas em que a gente tiver muitos jogos, eu vou fazer vídeos individuais para o YouTube, provavelmente fechados, né, em primeiro momento, para quem for do Apoia-se e tudo mais, para que a gente não deixe, né, para que eu não deixe, né, que os times que estão fazendo certo, né, fazendo a gravação e divulgando rápido, ou fazendo uma transmissão e divulgando rápido um formato compacto, porque dá mais trabalho ter que parar para ver uma transmissão, né? Em vez de você ver um vídeo de 30 minutos, você tem que ver uma transmissão de 2 horas e 40. Alguns jogos eu gosto de ver a transmissão, inclusive. Tem jogos que eu acho que eu até brinco que pedem, né, que você veja a transmissão para você conseguir entender mais algumas nuances. Mas, além de ser regulamento, né, para os times, tanto de Brasileirão, de BFA, que existe o compacto, é uma forma muito prática a gente acompanhar rápido os jogos, né? Jogos que não deu para ver ao vivo, jogos que não deu para ver do dia para noite, né? E numa semana que nem essa, que a gente teve quase 15 ou até mais de 15 jogos, é muito difícil, né? E assim, eu não quero penalizar e muito menos também enrolar mais de uma semana para poder gravar um vídeo que eu sei que tem muita gente que quer acompanhar. Mas enfim, bora falar. Vamos começar pelo Brasileirão, né? Começar pelo Brasileirão D3. Tivemos a vitória do Parobé Bears por 56-0 contra o Criciúma Iron Tigers. Uma vitória que me surpreendeu pela diferença de placar. Eu sabia que o Parobé era uma equipe que tinha jogado bem, né, no Gauchão, uma primeira partida. Sabia que o Iron Tigers tinha perdido algumas pessoas para o Parobé Bears, mas a gente teve uma discrepância muito grande. O Iron Tigers não conseguiu achar ritmo ofensivamente, principalmente, né? Uma OL que muitas vezes parecia não estar fazendo a mesma jogada todo mundo, e isso atrapalha muito, né? Então foi um ataque que não conseguiu ter cara, né? Foi um ataque que não conseguiu funcionar de jeito nenhum. A defesa, eu acho que até teve uma parada ou outra, algum momento que parecia que ia conseguir fazer alguma coisa, mas não se ajustou a nada do que o Bears fez, né? A gente viu um time fazendo motions o jogo inteiro e uma defesa que não se ajustava, não se mexia, não parecia também ter uma resposta a esse tipo de situação. Então acabou ficando muito exposto, né? Special Teams também teve alguns errinhos bem básicos. No geral, eu acho que foi um jogo, né, que o Iron Tigers acabou mostrando pra gente, talvez, que tenha dado um passo para trás, né? Talvez pela perda de jogadores, talvez por estar com mais novatos do que eu imaginei que estaria, e acabou tendo essa atuação. Não tira o mérito do Parobé Bears, mas também é um fato, né? O Guto foi o quarterback da equipe, fez um jogo bom, um jogo bem sólido, teve 2 touchdowns passados. Foi um time que soube usar muito bem, como eu falei, o motion, né? Soube trabalhar muito bem isso para fazer o seu jogo funcionar. A gente teve uma boa partida também do Theo, né? 81 jardas e um touchdown para ele. A defesa, com um jogo extremamente espetacular, né? Vários jogadores apareceram bem, né? Foguete teve interceptação, o Mota teve 2 sacks e assim, uma defesa que teve 11 tackles for loss. Então, um jogo impecável do Parobé Bears, que realmente dá um passo muito forte, até maior do que eu imaginava nesse primeiro duelo aí contra a equipe do Iron Tigers. Bom, seguindo na D3, agora a gente tem o jogo entre Croco B, né, 47-6 contra o Curitiba Lions. Essa sim, para mim, uma surpresa tanto pela vitória quanto pela diferença, né? Um Curitiba Crocodiles B que veio extremamente organizado, extremamente pronto para esse jogo. Mais uma vez, é a prova de que jogar organizado, saber o que está fazendo, sem inventar demais, vai pagar.
vai se pagar. E assim, esse Crocobé fez um jogo espetacular, né? Um jogo sem muito, mais uma vez, sem muito charme. Não foi um jogo, nossa, olha essa play super diferente. Não, foi um jogo bom, um jogo organizado. Cada um fazendo o seu papel, conseguindo controlar bem o jogo, né? Um ataque que rodou dois quarterbacks, os dois quarterbacks rodaram muito bem, né? Uma defesa que roubou bola, que deu poucos espaços para o Curitiba Lions, que no começo sentiu um pouco da fisicalidade que eu achei que poderia sentir, mas se ajustou bem, não deixou o Breno crescer no jogo correndo com a bola, o quarterback do Lions, que eu achava que poderia ser um fator, mas eu acho que o Breno, apesar de ter arriscado bem, algumas decisões foram ruins, tanto passando quanto correndo com a bola, não soube também tirar proveito talvez da sua velocidade a melhor maneira, né? E foi um placar que me surpreendeu, né? Um 47-6, né? Realmente me deixou muito surpreso. Eu achava que o Crocobé poderia, de repente, deixar o jogo duro exatamente pelo fato de ser um time organizado que jogaria tão certinho, mas não um time que ganharia de Mercy Rule do Curitiba Lions. Mas se sobra a organização de um lado, faltou do outro, né? Um ataque que não tinha ritmo, não tinha cara, não parecia organizado, não conseguia fazer muita coisa, e uma defesa que não se sobrepôs no jogo físico, que também poderia ser um fator. Roubar a bola porque está forçando sempre o quarterback a tomar uma decisão muito rápida, forçar o running back a tomar uma decisão ruim na hora de entrar num gap. Então o Curitiba Lions não fez valer o que poderia ser o principal fator, que era um jogo mais físico, um jogo mais pegado, por ter jogadores mais experientes, mais velhos e veteranos, e foi desorganizado contra um time muito organizado. Então o Crocobé conseguiu controlar muito bem o jogo e passeou, né? Uma grande vitória para esse Crocobé, que na minha opinião hoje vira uma chavinha e briga para ser o número 2 desse grupo agora, né? Porque a gente vai falar do outro jogo já já, mas a gente viu um Crocobé muito melhor até do que a gente imaginava. O outro jogo desse grupo foi a vitória do Ponta Grossa Phantoms por 39-0 contra a Chapecoense Futebol Americano. Esse sim, eu acho que foi dentro do normal do que eu esperava para esse duelo. Como eu falei, um Phantoms que vem embalado, que vem de um Pinhão Bowl, contra uma Chape que só tinha jogado um jogo, é um time que também está tentando achar a sua cara, jogou em Ponta Grossa. Então eu esperava, né, o jogo da forma que foi. Né, um Phantoms que correu sem medo de correr, né, não teve ali nenhuma parada de, eu vou fazer alguma coisa muito diferente para tentar surpreender. Não, tá dando certo correr com a bola, eu vou correr com a bola com um, com o outro, vou tentar isso aqui. No segundo tempo, com uma vitória controlada, começou a tentar soltar mais a bola com o Pagano. O jogo aéreo não encaixou tão legal, realmente não é a cara desse time. Mas foi um jogo muito bom, muito controlado. E a defesa também foi crucial ali para ter um momento de arrancada. A gente teve uma sequência de turnovers, uma sequência, né, roubando essa bola, que ajudou o time a garantir uma vitória muito tranquila. Sobre a Chapecoense, é uma equipe em fase de construção. É normal que isso vá acontecer. A defesa terrestre não conseguiu fazer um bom jogo. No jogo aéreo até conseguiu em algumas situações, forçava uma parada, dava um espaço, então, e encarou uma equipe que não passa tão bem a bola, então tem um mérito para essa defesa da Chapecoense nesse aspecto, mas o ataque realmente não teve muito ritmo, não sei nem quantos first downs conseguiu ter no jogo ofensivamente, mas é um time que, assim como eu falei do Iron Tigers, né? Você vê que de repente, acho que nem todo mundo nesse ataque ainda tá na mesma página do que tem que fazer em cada jogada. Encarou uma defesa muito boa, né? Isso também com certeza pesa pra caramba. O Special Team também com alguns errinhos, enfim. Eu acho que a Chape é um time em desenvolvimento, é um time em construção, e um time em construção vai ter resultados assim mesmo. Agora tem mais 2 jogos, eu acho que vai ter aí 2 bons desafios, tanto contra a Curitiba Lions quanto esse Crocobé. E o Phantoms, eu acho que fez um jogo dentro do normal. E eu gostei que o time em algum momento tentou passar a bola, mesmo que não tenha dado certo, travado um pouco mais o relógio num jogo tranquilo, porque você vai precisar desse jogo aéreo eventualmente. Então você precisa testar, você precisa entender onde o Pagano está confortável, você precisa entender onde os recebedores podem produzir mais, qual estilo aéreo esse time pode tentar implementar. Então, assim, não funcionou, mas eu gostei que tentou. Eu acho que foi importante para o Ponta Grossa Phantoms tentar usar esse jogo aéreo, claro, com um jogo já controlado, porque você se permite construir algo melhor para o futuro. E isso, com certeza, foi muito, muito importante. Bom,
Indo agora para Taubaté Futebol, 21-9 contra o São José Jets, né? O clássico do Vale. Eu tava lá nesse jogo, inclusive. Quem vê o placar não vê o jogo. Eu acho que é uma verdade. O jogo tava 9-9 até, sei lá, 5 minutos para acabar. Foi um jogo muito equilibrado. O São José Jets acabou perdendo 2 quarterbacks muito rápido, né? O Matheus foi ejetado com erro de comunicação entre a comissão técnica do Jets, a arbitragem e tudo mais, estava com um comunicador que não é permitido, isso dá uma ejeção. Entra outro quarterback, na primeira campanha ele se lesiona, e aí o Lincoln acabou tendo que assumir a bronca, né? Lincoln, que é um recebedor veterano dentro desse time, né? Com passagem pelo Caraguá Chip, pelo São Bernardo Avengers, aí voltou pro Jets, se eu não me engano, no ano passado, e tá com a equipe. Assumiu ali a posição de quarterback, ele mesmo falou que nunca tinha nem treinado na posição, mas assim, manteve o time no jogo o máximo que pôde, usou da fisicalidade para correr com a bola, conseguiu um passe para touchdown também, então teve alguns momentos legais dentro do jogo, mas no finalzinho, né, quando foi a campanha para tentar buscar, acabou sofrendo a pick six contra uma boa defesa do Taubaté, que também tirou o proveito disso no final. Eu acho que algumas coisas ali durante o jogo, se a defesa tivesse ajustado, poderia ter roubado essa bola mais cedo, poderia ter feito alguma coisa diferente, mas manteve o time no jogo e foi, né, o que cravou mesmo essa vitória no finalzinho para esse time de Taubaté. A gente teve no ataque, né, falando do ataque, um pouco do ataque do Taubaté, agora a volta do Monção. Monção que teve uma partida muito boa, né, estatisticamente falando, acho que ele errou só 3 passes durante o jogo. Mas assim, eu ainda acho que essa OL não faz o melhor trabalho possível. O jogo corrido também acaba sofrendo um pouco por isso, né? Você tem o Wally, que é um cara mais parrudão, um powerback, que você consegue até gerar algumas jardas ali na força bruta, mas faltou mais dessa OL. E também o que a gente viu foi uma adaptação desse jogo com o Monção, que foi a aposta nos passes mais curtos, pendurar uma bola ou outra mais nos recebedores mais altos, e a gente viu isso dando certo, né? Teve o TD do Guzmão, que foi o que desencadeou o touchdown para o time passar à frente de novo. Então, assim, foi um TD muito importante, foi o TD realmente que deu uma virada, deu um ânimo num ataque que, tá, na minha opinião, tá bem parecido com o que era na SPFL. Um ataque que trava muito, que comete alguns erros, que ainda não consegue, né, ter uma dominância como a gente sabe que poderia ter, mas que no final das contas conseguiu ganhar. Das defesas, eu acho que as duas defesas fizeram um baita jogo, né? O primeiro tempo acabou 3-3 porque as defesas jogaram muita bola, mas no segundo tempo as duas defesas cometeram muitas faltas, né, nas campanhas de touchdown das duas equipes, né? Deram tiros no pé, que deram segundas e terceiras oportunidades para os adversários, e no final do jogo a defesa do Taubaté conseguiu a pick six que garantiu a vitória, né? Então isso foi muito importante. Eu acho que a defesa do Jets fez um jogo bom. Os touchdowns, né, em si, como a gente pode falar, mais uma vez, no primeiro, muita falta, que colocou o seu time numa situação ruim, e o outro touchdown, eu acho que existe muito mérito também do plano de jogo da equipe de Taubaté, a gente não pode ignorar isso. O Guzmão saiu bem do primeiro marcador e é um recebedor rápido, né, então conseguiu explodir muito bem, né, para garantir essa vitória. Mas gostei, clássico do Vale, como sempre jogo parelho, jogo muito pegado, e a equipe do Taubaté deu um passo muito importante, né, para garantir sua classificação. Pega agora a Ponte Preta, e se ganhar da Ponte, garante a vaga. Bom, dando sequência agora, indo para o Brasileirão D2, onde nós tivemos 3 jogos. Vamos começar por Uberlândia Lobos 20-10 no Franca Carrascos. Jogo bom também. Eu acho que esse grupo ele tá bem equilibrado, porque a gente tem times muito interessantes e de nível bem parecido, né? O Uberlândia Lobos garante sua primeira vitória, o Carrascos agora tem sua segunda derrota. O time tá 0-2 agora no campeonato. Faltam os 2 jogos contra a equipe de Brasília. Para o Uberlândia Lobos também os jogos de Brasília e o Goianos FA. Do jogo, mais uma vez um problema muito grande, 2 problemas muito grandes para a equipe de Franca. Primeiro, faltas. Muitas faltas durante o jogo inteiro, é uma equipe que sofre muito nesse aspecto disciplinar e precisa corrigir isso urgente. E um outro problema é um ataque extremamente dependente que seu quarterback faça jogadas criativas. É um ataque que não consegue ainda ter uma organização por si só, não consegue ter uma linha ofensiva que consegue
operar muito bem. O time até começou com outro quarterback, o João, são 2 Joãos, né? Mas tem o camisa 9 e o camisa 10. E assim, o João o camisa número 9 teve problemas, não entrou tão legal. Aí o João entra, consegue evitar uma jogada, mas aí o passe não sai tão bom, ele corre e tudo mais. Então, assim, é um ataque que tem muitos flashes, é um ataque que tem muita velocidade também para produzir com seus recebedores, mas ainda não achou a forma certa de operar, né? E isso acaba pesando contra equipes que são um pouquinho mais organizadas, equipes que montam ali defesas melhor, né? E uma outra questão de Franca, eu acho que é um time que se ajusta pouco durante a partida, a gente não vê muita mudança durante o jogo, tanto ofensiva quanto defensivamente. Uma coisa positiva da equipe de Franca, eu acho que são os special teams, um time que nos special teams consegue boas jogadas, consegue ser criativo, consegue fazer algumas coisas diferentes, mas ofensivamente ainda falta, defensivamente eu já vou falar, mas é aquilo, contra alguns times, um quarterback criativo, um quarterback elusivo, vai ser bom, vai garantir vitórias. Mas nesse tipo de jogo, vai acabar pesando um pouco mais, vai acabar faltando para que você consiga realmente ganhar. Falando agora do Uberlândia Lobos, né, uma equipe que teve um primeiro jogo, né, a gente conseguiu ver um pouco mais do que é esse time agora para o segundo semestre, né, um time que tinha uma galera do Goianos, alguns caras de outros times, então que vem aí agora com a sua cara, com o Iglesias comandando esse ataque, Iglesias que fez uma partida boa, né? A verdade é que o jogo terrestre foi o grande fator dominante dessa vitória do Uberlândia Lobos, mas, né, o Iglesias foi responsável por 2 passes para touchdown, o time soube a hora certa de usar o seu jogo aéreo, que foi a red zone, então 2 vezes na red zone, passando a bola para garantir 2 touchdowns, então foi crucial porque conseguiu fazer a defesa do Franca pensar uma coisa e vir outra, então uma coisa muito importante foi esse jogo aéreo aparecendo na hora certa, mas o jogo terrestre realmente foi o carro-chefe, né? Foi o que mais brilhou, foi o que mais garantiu ali que o time conseguia ritmar da melhor forma possível. A defesa, eu acho que a defesa fez um jogo muito bom, mais uma vez, considerando que encarou um time que não tem uma cara, que não tem um estilo. Eu não digo nem que é difícil marcar, mas é difícil padronizar como a sua defesa vai jogar. E isso é o que mais me chama a atenção para essa defesa do Uberlândia Lobos, porque foi uma defesa que jogou o seu jogo, entendeu? Então ela manteve uma base, conseguiu entender bem como jogar, como marcar, como forçar erros dos adversários, e forçando esses erros o Gabriel teve 3 interceptações. Então, assim, foi um destaque, obviamente, porque chama a atenção, 3 interceptações na conta do jogador dessa secundária, mas foi uma defesa que jogou o seu jogo, mesmo encarando o time que você não sabia muito bem o que ia fazer do lado de lá. Então, foi uma partida boa para essa defesa, teve 4 turnovers totais, e agora a gente vai ter aí, na minha opinião, Uberlândia Lobos e Goianos brigando pela liderança do grupo, né? Imagino que quem perder esse jogo fica com o segundo lugar, e o Franca Carrascos vai brigar com o Wizards e com o Templários pela terceira vaga. Eu acho que nem Templários nem Wizards hoje venceriam Uberlândia e Goianos, mas contra a Franca a gente pode ter um jogo também equilibrado exatamente por esse fator. A gente olha o primeiro jogo de Templários e o Wizards, a gente vê que são times que têm uma certa organização também, principalmente acho que o Wizards a gente vê um pouco mais. O Templários tem a mesma coisa que Franca, um ataque não tão organizado, mas um QB criativo. Então acho que a gente vai ter uma briga muito legal por essa terceira vaga que te joga para os playoffs da D3. Né? Então é algo aí para a gente ficar de olho, que com certeza vem coisa boa por aí. Bom, nosso segundo jogo da D2 que a gente vai falar é a vitória do Ocelotes Futebol Americano por 55-0 contra o São Bernardo Avengers. Que derrota doída para a equipe de São Bernardo. A verdade e eu vou falar isso sem tirar, primeiro de tudo, sem tirar nenhum mérito do Ocelotes, tá? Eu até conversei durante a semana com alguns jogadores do time quando eu falei que existia uma certa apatia da equipe de São Bernardo e como se eu estivesse tirando o mérito do Ocelotes. E pelo contrário, o Ocelotes pegou um time que estava apático, que não sabia o que fazer, que não queria
brigar de uma forma diferente e foi lá e foi pra cima, manteve titulares até o final, pontuou, criou saldo, porque sabe que isso vai ser importante lá pra frente. Então, todo o mérito do mundo pro Celotes nesse aspecto, uma equipe que foi até o final, insistiu, persistiu e pontuou o máximo que pôde. Jogou como deveria, essa é a verdade. Do São Bernardo Avengers. O Cauê teve uma lesão, né, e acabou ficando de fora desse jogo, deve ficar de fora do restante do campeonato. Gustavo, que era o quarterback do Storm, assumiu, né, a bronca, o que é um pouco do que eu tinha falado, de que não tinha um reserva pronto dentro do Avengers para substituir o Cauê. Então aí acabou caindo essa responsabilidade em cima do Gustavo. E verdade seja dita, o Gustavo é o menor dos culpados dessa derrota por 55-0. Ele não teve nenhum turnover no jogo, ele não foi responsável pelos erros dos special teams e ele não foi responsável por um time apático em campo. Eu acho que ele fez uma partida dentro do esperado, ok. Não foi uma partida espetacular, não brilhou, não conectou super passes, mas ele não foi o culpado, na minha opinião, por essa derrota de São Bernardo. Eu acho que ele assumiu uma bronca e fez o que dava para fazer, considerando todas as condições em que ele foi colocado. Agora, quando a gente olha para um time que comete erros básicos de special team, logo depois de levar o primeiro touchdown, um erro bizarro que virou o segundo TD. No segundo tempo teve um outro erro muito grande também. E assim, era um time que sabia que não ia vencer e tava nítido, sabe? Foi um time que tratou como se fosse um jogo treino. E assim, a gente sabe que o Avenger já tá classificado, né? Por conta do grupo, que só tem os dois times, vai pegar os slots de novo. Mas assim, foi um jogo extremamente apático do São Bernardo Avengers. A sensação foi, a gente sabe que a gente não vai ganhar, e tá bom. E vamos jogar o jogo desse jeito. E assim, isso é ruim. Porque você vai pros playoffs, você vai jogar contra os seus lados de novo. E não dá pra ser assim. Eu entendo, e muita gente me falou, Ornelas, saiu muita gente. Saiu o Noé, saíram os cariocas, o Cauê machucou e tudo mais. Mas mesmo com essas ausências, e eu digo sem desrespeitar nenhuma das duas equipes, o Ocelotes não é 55 pontos melhor que o São Bernardo Avengers. Essa é a minha opinião. O Ocelotes é um time melhor que o São Bernardo Avengers? É um time mais organizado, é um time que consegue errar menos e é um time que sabe capitalizar melhor nas situações. Mas 55 pontos melhor? Eu não acho. Ano passado foi uma diferença de 1 ponto, se eu não me engano, e esse ano as equipes empataram na SPFL. Se enfrentaram também, se eu não me engano, no Brasileirão do ano passado e foi uma diferença acho que de 10 pontos. Então assim, existe você sentir a falta do seu titular? Existe. Existe a falta de você não ter o seu playmaker, que era não é? Existe. Existe a falta de talvez um recebedor de segurança, que era o catcher? Existe. A ausência dos cariocas? Existe. Mas se juntar todos esses fatores, não justificam 55 pontos a mais. Jogadores que estão de fora não justificam erros bizonhos do special team, não justificam apatia em campo. Então, assim, é um São Bernardo Avengers que vai para os playoffs porque tem que ir e que eu acredito que possa jogar muito melhor do que a gente viu nesse primeiro jogo. Vai ter um segundo jogo contra o Celotes que não é sobre vencer, é sobre não ser apático em campo. E esse time foi apático. Bom, indo agora para o último jogo do Brasileirão D2, tivemos a vitória do Bravos, futebol americano, por 29-10 contra o Erechim Coroados, a estreia do Bravos, né, a junção do Porto Alegre Pumpkins e do Canoas Bulls. Uma vitória boa, né, um time que, para mim, ele tá com muito cara de Pumpkins mesmo, né, um time que passa muito bem a bola, que não consegue correr da melhor forma possível, né, esse é um resumão, na minha opinião, desse ataque. Ataque que tem no comando o Nicolas, né, um baita quarterback, tem bons recebedores também dentro desse time, o Theo teve 2 touchdowns, se eu não me engano, e foi um time que soube controlar muito bem as ações, foi um time que soube trabalhar em cima de um adversário que ainda está tentando achar a sua cara melhor na posição de quarterback, né? Então o Anthony é um cara com atleticismo, é um cara com capacidade de estender jogadas, mas que ainda está se achando na posição, né? Então eu acho que acaba pesando um pouco, porque você encara um time que tem uma defesa um pouco mais pronta e um ataque que vai capitalizar muito bem durante o jogo, né? Então eu acho que isso é um fator diferencial para essa vitória do Bravos,
né? Um ataque mais pronto que o ataque do Coroados, e isso acontece. Mas também a gente precisa falar de uma coisa, que eu até deixei anotado que eu não queria esquecer, que é uma questão de momento. Existem momentos que viram as chaves e que matam partidas. E para mim, o principal momento foi no segundo tempo, quando teve o primeiro turnover, se eu não estou enganado, do Erechim Coroados. Porque assim, o time roubou a bola do Porto Alegre Pumpkins. Aí na primeira jogada o time sofre o turnover. Na jogada seguinte é TD do Pumpkins. Para mim, o jogo acabou ali. Porque aí a gente vê uma sequência de erros. Foram 5 turnovers seguidos para a equipe do Erechim Coroados. Porque você começa a ter que correr atrás do placar, você foge do seu plano de jogo e isso acaba acontecendo. Então é sobre momento. Você constrói e destrói momentos muito rápido no futebol americano. E eu acho que isso acaba pesando. Outra coisa que pesou bastante foi uma secundária que eu já tinha falado depois do jogo contra a Matilha. Uma secundária que deu muitos espaços. E quando você encara um time que tem um quarterback bem conectado com seus recebedores, isso acontece. Gostei que a gente viu o Nicolas usando bem os tight ends também em alguns momentos, o que é uma característica do que era o Canoas Bulls. Então eu acho que é legal a gente ver esse mix. E a defesa, como eu falei, a defesa da equipe do Bravos foi o que acabou determinando muito ali também a virada de chave para a equipe capitalizar e ganhar o jogo. Mas um jogo bom. As equipes vão se enfrentar mais uma vez ainda, né? Lembrando que nesse grupo tem 3 times, né? Coroados, Bravos e Matilha. Todos se enfrentam 2 vezes e os 2 melhores vão passar. Bom, para fechar o Brasileirão, temos Moura Lacerda Dragons 22-20 contra o Guarulhos Rhinos. Um jogão, um dos melhores jogos que a gente teve até agora no Brasileirão e no ano de 2024. Vitória importantíssima para o Dragons, praticamente carimba o time na pós-temporada. E a segunda derrota da equipe de Guarulhos, né, no Brasileirão 2024. Para falar desse jogo, né, os quarterbacks eles vão acabar sendo um fator. Eu acho que quando a gente olha para o contexto geral, né, o Bud ainda não tá no melhor ritmo do mundo com esse ataque, mas ele claramente já tem o seu recebedor predileto, que é o Lisandro. O Lisandro, que no jogo inteiro teve 8 recepções para 155 jardas. Também tiveram, acho que 1 ou 2 passes do Matheus que foram para ele. Mas assim, o Bud claramente quer apostar nesse jogo vertical com o Lisandro. E ele tá ganhando mais volume mesmo com camisa número 3. Porém, foi um jogo abaixo do Bud, na minha opinião, mais uma vez. Ele consegue estender jogadas, ele tem que forçar no braço, mas eu ainda não consegui ver um baita jogo. Não digo nem um baita jogo, mas um jogo seguro dele, né? Ele saiu do jogo com um placar em 21-7, se eu não me engano, ou 20-7, 20-9, eu não lembro agora de cabeça, gente, perdão, faz 2 semanas o jogo. Mas o Matheus entrou no jogo e, cara, lendo melhor, distribuindo melhor, conseguindo ter mais velocidade. Então, assim, não é bom quando o seu reserva vem pro jogo e te ajuda a virar. E assim, pro Matheus isso é ótimo, é um jogo que dá uma moral gigante para ele, né? O time trouxe quarterbacks americanos no ano porque não conseguia operar com os caras do ano passado. Então eu acho que é um jogo que dá uma moral muito grande, porque assim, pensa, o Matheus entrou num jogo praticamente morto, aí ele entra costurando a marcação em zona do Rhinos, bum, 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 tem um touchdown, bota o time no jogo, aí ele volta, aí vai, se joga lá numa jogada depois que acaba se machucando, o Bud volta e ganha o jogo. O Bud ganhou, beleza, mas o time voltou porque o Matheus jogou muito bem nessa parte final da partida. Então, tem muito mérito para ele, né? Principalmente que, assim, mais uma vez, a forma como ele conseguiu ler bem a marcação em zona da secundária do Rhinos, a gente tem que falar sobre isso. Então, um baita jogo aí do Matheus mesmo, que um amostral curto. O que a gente viu foi muito bom e foi fundamental pro Dragons virar o jogo. Do ataque do Guarulhos Rhinos. No começo do ano, a gente viu uma OL do Rhinos muito física, que estava conseguindo correr muito bem com a bola e que estava conseguindo construir um ataque em cima disso. A gente não está conseguindo ver mais. A gente viu no começo do jogo boas corridas, uma OL que conseguiu ali, estava conseguindo ganhar 5, 6, 7 yards por jogada, mas a gente viu uma OL que cansou. E esse é o problema de 2 coisas. Uma, falta profundidade para essa OL, assim como faltava ano passado, mas ano passado você não tinha titulares que conseguiam jogar. Esse ano eu acho que falta reposição,
porque a gente já viu jogadores improvisando na OL, jogadores que são DLs improvisando na OL, porque falta profundidade. E querendo ou não, apesar de eu gostar dessa linha ofensiva, é uma linha ofensiva um pouco mais velha. Então para você correr o jogo inteiro com essa linha ofensiva, não vai ser a coisa mais fácil do mundo. Ainda mais num jogo em Ribeirão Preto, um super calor, é difícil. Então, assim, é um grande ajuste que esse time tem que ter, mas as questões que atrapalharam o Rhinos ano passado no Brasileirão voltam a aparecer, que são uma linha ofensiva que tem que jogar um pouquinho melhor para que esse time consiga marchar muito mais. Um outro fator que a gente também tem que falar, mais uma vez, o Catulo. Eu acho que o Catulo apostou bem, né, nos passes curtos. Camara teve 2 touchdowns, o time conseguiu mixar muito bem. Teve um bom TD com o Jeff no começo do jogo. Jeff, que é um cara que tá há um certo tempo no Rhinos, mas nunca conseguiu, talvez, ganhar o protagonismo que ele tinha, por exemplo, na época de Storm. Mas é um baita recebedor, veterano, também um cara muito físico, que traz ali um combo, né, de fisicalidade muito bom pro jogo. Mas no final do jogo ali o Catulo acabou forçando uma bola que foi interceptada, entendo o final de jogo e tudo mais. Mas o meu ponto a gente fala muito sobre chegadas, saídas e ausências, e até hoje o Rhinos não conseguiu repor 2 saídas que, na minha opinião, pesam bastante, que são Domingues e Bigode, né? Acho que até o Domingues mais, né? Que é o quê? Que é uma referência vertical alta, não necessariamente um cara explosivo de velocidade como o Aires, como o Camara, até como o próprio Jeff ou Valuto, mas assim, a falta de um cara alto, né? O que, por exemplo, a gente olha pro Dragons, que você tem Lisandro, Klaus, que são 2 caras muito altos. O Rhinos não tem esse recebedor alto, esse cara para essa bola pendurada do Catulo que vai consertar quando o passe não sai tão bom. E eu acho que isso, claro, isso atrapalha em alguns momentos. Eu acho que o Catulo teve um jogo em boa parte até que ele conseguiu manter o time. Eu acho que as 2 interceptações foram ruins, assim como as interceptações do primeiro jogo. Eu acho que tem alguns momentos em que ele talvez busque o touchdown demais, em algumas situações que dá para garantir uma primeira descida, mas eu entendo que isso é a construção de um ataque, né? Mas eu acho que é um ataque que às vezes as situações não pedem uma bola tão em profundidade, né? E o time acaba se arriscando dessa forma. Mas foi um jogo melhor do ataque. Eu acho que o time usou bem o Camara, né? Usou bem o Aires. E talvez essa seja a solução para esse time. É apostar na velocidade dos seus recebedores para que você não force o Catulo a jogar bolas longas durante o jogo. Óbvio, algumas ele vai precisar, mas tirar essa bola longa o máximo possível. E você também faz a sua OL ter um respiro um pouco maior, né? O Rhinos, como a gente já falou, foi um time que por muitos anos foi predominantemente aéreo e não corria tão bem com a bola, porque não tinha um corpo de running backs tão bom, ou porque não conseguia ficar saudável com o corpo de running backs, e porque quando você tem uma OL que de repente já é mais envelhecida, é o que você tem que fazer, né? Então eu acho que tem muitos aprendizados, né, desse jogo. Sobre as 2 defesas, eu acho que as 2 defesas fizeram um jogo bom. As 2 defesas forçaram 2 interceptações cada. Claro, o peso das interceptações do Dragons acabaram pesando mais, porque teve a do final do jogo. Teve uma que foi numa boa posição, mas o time não conseguiu capitalizar. E principalmente a defesa do Dragons, ela conseguiu forçar, né, que esse jogo terrestre não encaixasse. Mas é inegável que foi uma defesa que cedeu muitos espaços e não soube lidar com a velocidade dos recebedores do Rhinos após a recepção em vários momentos. A defesa do Rhinos, a gente já consegue ver uma defesa que tentou se ajustar do que a gente viu no primeiro jogo, conseguiu forçar 2 interceptações, mas algumas vezes, né, no mano a mano, mismatches um pouco ruins. Eu acho que no TD do Lisandro, por exemplo, o primeiro, estava sendo marcado por um corner um pouco mais baixo, deu um azar do caramba também que o Leleco acabou caindo ali na jogada do TD. E a marcação em zona, e isso é normal, isso é mais mérito do ataque do que de mérito da defesa. A marcação em zona não funcionou tão bem, porque o Dragons conseguiu ajustar bem e acertar bem com os espaços que a marcação em zona sempre dá. Mas assim, não dá pra culpar a defesa nesse jogo. No primeiro jogo, eu acho que a defesa não jogou tão bem. Nesse jogo, acho que a defesa manteve o time no jogo até o final. Claro, eu acho que a gente vai olhar pro final do jogo e falar, pô, o Dragons teve uma arrancada muito grande no 4º período. Mas aí, mais uma vez, a gente fala de momento. E o momento foi todo da equipe do Dragons. Indo agora para BFA, tivemos também muitos jogos, 5 jogos, se não estou enganado. 5 jogos da BFA
na última rodada. 5 jogos bons pra gente acompanhar, pra gente ver. Começando por Cuiabá Arsenal 40-20 no Porto Velho Miners, a primeira vitória do Arsenal. A estreia do Nolan Bernat, né, um jogador aí para secundária e para o ataque também. Jogador com passagem por Illinois, pela Europa. E chega para ser um reforço interessante, já jogou bem nesse primeiro jogo. Jogou no ataque, jogou na defesa, conseguiu aparecer legal. E foi um time que, como eu falei, eu imaginava que o Arsenal venceria esse jogo, porque era um time que conseguiria ter mais consistência durante a partida. Eu também acho que foi o melhor jogo do Porto Velho Miners, foi o jogo que o Miners mais brigou, né, pela vitória, mas é um time que ainda é literalmente muito dependente das jogadas do Henry Perry. Ele teve os 3 TDs do jogo, todos os TDs do Miners até agora vieram com ele, então é inevitável que quando ele não consiga fazer uma jogada, o ataque caia. Os outros jogadores também têm que aparecer, eu acho que isso é muito óbvio, mas a gente viu um time competindo da maneira que pôde, né? O Moelle jogando um pouquinho melhor, mas ainda faltando um pouco mais, um time que acabou cometendo muita falta, né, durante o jogo, e isso também atrapalhou bastante. E um outro fator, é um time que brigou bem no primeiro tempo, mas no segundo parece que ou falta um pouco de gás, ou pelo fato dos adversários conseguirem se ajustar melhor do que o Miners consegue ajustar o seu ataque. Então, assim, são fatores que atrapalham esse time do Miners, mas a gente já conseguiu ver em 3 jogos, apesar de 3 derrotas, o Miners muito melhor do que a gente viu ano passado, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Eu acho que é o time que consegue acertar em algumas coisas, mas falta realmente mais ritmo, falta realmente um pouquinho mais de organização em coisas básicas para que esses erros não apareçam. E parte disso também é um time que tem que aprender a jogar 4 quartos, é um time que tem que ter um plano B, é um time que tem que ter um plano C, e é um time que tem que achar outras formas de pontuar e de vencer, além, obviamente, do jogador americano, né? A gente sabe que quando trazem esses caras é para eles serem realmente os grandes destaques do time, mas precisa de um equilíbrio maior também, como um time como um todo, né, para conseguir jogar bem. Falando da equipe do Cuiabá Arsenal, como eu disse, uma vitória em que o time conseguiu rodar um pouco melhor, principalmente no segundo tempo. Gostei muito do jogo terrestre no segundo tempo. E sigo cada vez mais gostando do Uric na posição de quarterback. Eu acho que é um cara que traz uma versatilidade também para poder correr. Não é velocista, mas corre bem, sabe ler o jogo. Tá melhorando cada vez mais como passador e conseguindo, né, trabalhar melhor o seu jogo. E que tá crescendo junto com essa equipe do Cuiabá Arsenal. Como eu falei, era um 0-2 que poderia ser 2-0. Um time que estava jogando, se não bem, dentro do que Coyotes Hawks estavam jogando. E agora consegue essa primeira vitória, dar aquela desafogada, por assim dizer. E eu acho que foi um jogo muito importante para o time que vai brigar pela segunda vaga agora contra o Coyotes para ter um mando, né, no jogo de wildcard. Eu preciso confirmar, mas eu acho que o Miner já está eliminado, se eu não me engano, porque se o time ficar 1-3, se o Arsenal também perder, acho que o confronto direto vai pesar mais. Eu vou confirmar essa informação, mas eu acho que é isso. E assim, eu acho que desse jogo é isso. A defesa do Arsenal fez um primeiro tempo ruim, no segundo tempo foi melhor, né? Conseguiu se ajustar, conseguiu trabalhar em cima do que o adversário estava fazendo e achou formas de parar de vencer, e contou também com os 2 jogadores importados, né? O Daniel, o canadense, e o Nolan, que estreou muito bem, né? O jogador americano. Bom, indo para o outro jogo do Centro-Oeste agora, Rondonópolis Hawks 34-0 no Sinop Coyotes, né? Um placar que me surpreendeu. Eu achava que a gente teria um jogo muito mais equilibrado, considerando que as 2 equipes tinham apresentado até agora, mas o Hawks não tomou conhecimento do Sinop Coyotes. Existem alguns fatores ali que foram determinantes para essa vitória, e assim como eu falei no último jogo, o que foi determinante foi como o Rondonópolis Hawks ajustou ofensivamente o seu time do primeiro para o segundo tempo. O primeiro tempo acabou bem equilibrado, acho que acabou 7 ou 14-0, não me engano agora de cabeça. Mas no segundo tempo, o Rondonópolis Hawks conseguiu virar uma chave ofensivamente que fez o time deslanchar. Mas eu queria falar que o que para mim chamou mais atenção, porque foi algo que eu revi e revi antes de trazer para cá, que foi assim:
O Rondonópolis Hawks teve um plano para sua defesa e foi com ele até o final. Ele trucou que ia ganhar jogando dessa forma e ganhou. Que foi, eu vou jogar homem a homem o jogo inteiro, eu vou deixar um safety no fundo do campo para proteger das big plays e eu vou mandar o resto para cima do Kudeba. Então, assim, cara, isso deu muito certo. Isso foi uma aposta do Peixina que se pagou porque sua secundária jogou muita bola. E também, é claro, o front garantiu que o Kudeba não ia correr com a bola ou que evitou o máximo que pôde. E no segundo tempo, mesmo quando o Coyotes ganhou um pouco mais de campo, conseguiu fechar, conseguiu impedir avanços e conseguiu o turnover que virou touchdown, né, do Caden, se eu não me engano, Caden Davis, né, que teve um TD pelo ataque e um TD pela defesa. E, cara, essa defesa não tem o que falar, foi um jogo espetacular, foram 5 sacks, o touchdown, como eu falei, acho que algumas faltas, e assim, quando você tenta jogar esse jogo tão físico, esse jogo que vai ser de contato do mano a mano, essas faltas vão acontecer, e isso é normal. Então, acho que assim, cara, um jogo muito, muito bom. Do ataque do Coyotes. Foi um ataque que conseguiu se ajustar um pouco no segundo tempo, quando entendeu 100% o que o Hawks estava fazendo. Mas foi um jogo muito abaixo, mais uma vez o time não conseguiu correr com a bola. Snaps também atrapalharam muito esse time, que acabou tendo só 25 jardas totais, quando você desconta falta, sacks, tackle for loss e tudo mais. E a defesa fez um bom primeiro tempo, mas não se ajustou no segundo quando o Hawks ajustou. Então eu acho que esse também foi um fator muito grande para atrapalhar, né? O Barcelos talvez precise de mais gente ali na comissão para ajudar ele a ver essas coisas e a ajustar o time durante o jogo. Em qual foi essa grande mudança do Hawks para o primeiro e para o segundo tempo? O Caio tem um bom braço, isso é inegável, mas o time apostou muito em passe longo no começo do jogo, muito em passe longo, muito em passe longo, muito em passe longo, e não estava encaixando. No primeiro tempo, já estava usando um pouco mais os running backs no jogo curto, e aí no segundo você vem, coloca o Caio em movimento também para, se ninguém ficar aberto, ele correr, usa os running backs no jogo aéreo, aposta em passes curtos com o Agner, com os outros recebedores, todo mundo vai aparecendo, e com isso você abre as janelas para o passe longo, que acabou entrando com o decorrer da partida. Então, assim, eu acho que a gente tem muito mérito para a comissão do Rondonópolis Hawks nessa vitória, porque foi uma defesa que apostou num plano, confiou que ia dar certo e deu, e um ataque que viu que o primeiro tempo não encaixou, se ajustou para o segundo e deslanchou uma boa vitória. Bom, indo agora para a Conferência Sudeste, temos a vitória do Vasco Almirantes por 30-0 contra o América Locomotiva. Christian Time Daniels com 4 passes para touchdown, um jogo muito melhor do que foi na estreia para o quarterback norte-americano. Um ataque que rodou melhor também de uma maneira geral, cometeu menos erros táticos, mas não técnicos, porque a gente teve um absurdo de faltas nesse jogo. Foram 18 faltas para 223 jardas do Vasco Almirantes. A câmera ficou bem do lado da sideline do Vasco. E assim, cara, foi um show de horrores, né? Porque toda falta tinha muita reclamação, seja ela certa ou seja ela errada. Não estava no campo para entender e para ver. E é por isso que eu sempre tomo muito cuidado para falar de arbitragem ou quanto um time está certo ou não em reclamar. Mas assim, falta por atrapalhar a arbitragem, falta por discutir com o árbitro, falta em campo por discutir com o árbitro. E no final foram 2 campos e um quarto só em faltas que o Vasco se deixou. E mesmo assim o Locomotiva saiu zerado. E mais uma vez, isso não fez falta contra a América Locomotiva, mas isso vai fazer falta contra Galo, isso vai fazer falta contra times melhores que você vai encarar se você for para os playoffs ou se você vencer a Conferência Sudeste. Então isso não pode acontecer. Você pode estar chateado, você pode estar revoltado com a marcação da arbitragem, mas você tem que controlar para que o seu time se controle. Então é uma parada, né, que é difícil de falar, é o calor do momento do jogo, mas é uma coisa que vai de dentro para fora, né? Se de repente os treinadores estão muito assim com o jogo, os jogadores também esquentam, o jogo fica um pouco descontrolado, e eu acho que não precisava, eu acho que o Vasco fez um jogo muito bom, né? Pô, nessa história de faltas e tudo mais, o Daniels teve um passe para TD, uma 4-35. Então eu acho que era um jogo que não precisava, né, realmente de tanta falta desse calor todo, mas acabou acontecendo.
E é isso, né? Acho que assim, foi um jogo sólido do ataque do Vasco. O Showtime, o Chris Daniels conseguiu desenvolver bem passe curto, passe longo. O jogo terrestre encaixou legal em alguns momentos também. Eu acho que ele mesmo também, quando não tinha ninguém livre, vou tentar correr. E essa era uma coisa que me preocupava, né? De repente, ele correr após a primeira leitura e não, a gente viu muita paciência para ele. Eu acho que foi foi o terceiro touchdown. No terceiro touchdown, muita calma, né? Deixou o pocket, limpou para ele teve calma, pendurou, touchdown. E assim, um jogo muito bom do ataque do Vasco, se você limpar as faltas da história. Para a equipe da América Locomotiva, faltas também atrapalharam bem esse ataque, né? Em vários momentos, quando o time estava ganhando um pouco de campo, voltava por conta de falta. E isso acabou atrapalhando muito, né? Um ataque, mais uma vez, é um estilo de jogo que consegue gerar volume, mas volume sem ponto não ganha jogo, e foi isso que aconteceu. O time não conseguiu trabalhar em profundidade quando precisou, né? O Vasco foi tentando fechar a casinha, o América tentou jogar com um jogo mais longo, não deu certo. A defesa, em alguns momentos, né, gerou pressão e conseguiu forçar ali uma corrida mais curta, um tackle for loss, mas também tinha alguns momentos que deixava alguns buracos. E a secundária, eu acho que tem vários exemplos no jogo de uma partida bem abaixo. Né, algumas apostas ali, de repente encher a caixa e o jogador da secundária perder um tackle e causar o touchdown. O terceiro touchdown, que realmente foi muito tempo para trabalhar, e a bola aí direto na endzone. A quarta para 35 ter virado um touchdown, para mim, acho que foi realmente a cereja do bolo, né, de uma atuação ruim da secundária. Mas eu acho que o América ainda tá vivo. Eu acho que foi um time que talvez tenha sentido demais, né, pela sequência, né, que o time encarou, né, um jogo contra o Tubarão Encerrado que talvez o time imaginasse que ia ser mais fácil e acabou não sendo. Então, mesmo jogando em casa, encarou um time mais físico, que sempre tem sido um problema para esse América quando chega na BFA, é encarar equipes mais físicas, e o time acaba sofrendo muito por conta disso. Mas eu acho que é um time que ainda tá vivo, ainda tá na briga, né, pelo Sudeste, pelo menos para tentar jogar, né. A gente sabe que esse time é melhor do que esses 30-0 que acabou sofrendo. Bom, indo para a Conferência Nordeste agora, vamos falar primeiro de Cavalaria 2 de julho, 49-32 contra o Caruaru Wolves. A estreia do Wolves com o Daniel Bender, né? Bender que chegou com 3 touchdowns, então chegou já fazendo muito mais, né, do que talvez a galera estava esperando. Mas, né, também a gente viu um ataque melhor, né, um ataque fazendo umas coisas diferentes, apostando ali em informações mais legais, né, para tentar fazer valer a velocidade do seu quarterback e dos seus outros jogadores. Mas também um ataque que cometeu alguns erros bem básicos, né, erros de snap, que acabaram atrapalhando em muitos momentos, né. Teve um até que o JT transformou num touchdown, mas alguns acabaram virando turnover, alguns atrapalharam para que a jogada se desenvolvesse, e também faltas que anularam boas jogadas desse time, né. Então, um time que fez um jogo muito bom ofensivamente, indiscutivelmente o melhor jogo do time ofensivamente nesse campeonato, mas que acabou pecando por erros básicos, né, e faltas. E no final das contas isso acabou pesando a favor da equipe da Cavalaria 2 de julho. A Cavalaria que teve o João Vitor no comando do ataque, né? O Aldon Clark não jogou, né? Então provavelmente aí a questão da lesão dele talvez seja um pouquinho mais séria. O João Vitor chegou e fez um bom jogo. Eu acho que foi um jogo muito bom para ele. Teve TD corrido, teve TD passado. Tiveram alguns erros, mas eu acho que ele conseguiu jogar bem. E no final das contas, é isso que você espera do seu quarterback reserva. Um cara que entre e faça o ataque rodar e funcionar. E isso o João Vitor fez muito bem e muito mais, né? Conseguindo também transformar algumas jogadas ali, talvez perdidas, em jogadas positivas, principalmente correndo com a bola. Eu acho que também vale a gente falar que foi o melhor jogo terrestre que a gente viu da Cavalaria até agora. Claro, leva-se em consideração o adversário? Leva-se. Mas não tira-se o mérito de um ataque que não conseguiu correr com a bola em um dos outros jogos, conseguindo ter bons momentos, tendo touchdown correndo com a bola com seu running back. Então, um jogo melhor, mas também um ataque que deu 4 tiros no pé com 4 fumbles. Então, pontos de atenção para esse ataque e para a defesa também. Pô, a defesa tomar 32 pontos foi uma coisa que me surpreendeu. Claro, eu acho que
a chegada de um jogador como o Daniel Bender, né, um cara muito rápido, que você não conseguiu estudar muito bem, faz diferença? Faz. Um cara do Wolves que trouxe algumas formações diferentes? Faz. Um quarterback como o JT que produz jogada do nada? Faz. Mas eu acho que foi uma defesa que tinha jogado muito bem até agora para tomar mais pontos desse ataque do que tomou do ataque do Mariners, por exemplo. Então, E assim, não tirando o mérito da equipe do Caruaru também, tá? Mais uma vez, foi um time que trouxe coisas novas e achou formas de marchar contra essa cavalaria. Mas eu acho que a defesa estava jogando muito melhor do que jogou nesse último jogo. Então, tem pontos de atenção para corrigir. Vai encarar um João Pessoa Spectros agora no último jogo. Então, dá para melhorar, dá para... É o Spectros? Não, minto, é o Redentores, desculpa. Vai encarar um Redentores na última rodada, que também tem um quarterback veloz, também tem um time com jogadores de velocidade. E precisa corrigir, né, para fechar 3-1 e garantir ali sua vaga de wild card. No Caruaru Wolves, né, vai jogar contra o Mossoró na última rodada. Quem ganhar vai garantir sua vaga, porque o Spectros ganhou do Redentores. Então, quem ganhar de Mossoró e o Wolves vai para os playoffs. E eu acho que, pelo que a gente viu até agora das duas equipes, o Wolves tem tudo para ser, né, esse time que vai garantir essa vaga. Mas desse jogo é isso. Daí também falar no finalzinho ali, Carlos Cox, né, com a pick six para garantir a vitória. Bom jogo também dele. Bom jogo do jogo aéreo da cavalaria, né? Não falei na vitória contra o Spectros, mas tinha sido uma parte da aça do Irving. Nesse último jogo, o Cheetah apareceu bem, outros recebedores apareceram bem. É um corpo de recebedores não tão badalado, mas tem jogadores também de muita qualidade aí, tá bom? Bom, para fecharmos o nosso vídeo, tivemos a vitória do Fortaleza Tritões 30-27 contra o Recife Mariners. Só checando se o microfone não tá mutado depois dessa batidinha, mas tá tudo certo. Bom, um jogo que todo mundo estava esperando, um jogo que todo mundo esperava um grande jogo e todo mundo saiu muito satisfeito com um grande jogo. Claro, o torcedor do Mariners obviamente não sai feliz com a derrota, mas foi uma grande partida, né? Como eu falei de Dragons e de Rhinos, foi um jogão do Brasileirão. Esse aqui também, provavelmente o melhor jogo da BFA até agora, se não o melhor, um dos melhores, mas de cabeça eu não consigo lembrar de nenhum que tenha sido tão bom quanto esse. Eu acho que a vitória poderia ter ido pro Mariners. Acho. Eu acho que o Fortaleza Tritões mereceu a vitória. Eu também acho, porque o Fortaleza Tritões se armou bem para esse jogo. Eu acho que o Joe Bradley ele percebeu algo muito cedo no jogo e apostou muito nisso. Ou talvez fosse o plano de jogo desde o começo, que eram os passes curtos, né, e forçar erros da defesa do Mariners, tacleando com a bola, que realmente não foi muito bem, né? Acho que o Piola teve um baita jogo, o Tico também apareceu bem em alguns momentos. O jogo das trincheiras foi espetacular, pô, de um lado Adolfo, do outro Maranhão, as OLs e DLs brigando o jogo inteiro, com momentos bons e ruins para os dois times correndo com a bola. Mas eu acho que um grande fator foi que o Tritões capitalizou muito em erros de tackles do Mariners em campo aberto, em 1 contra 1, e produziu muito bem em cima disso. Isso eu acho que é inegável, né? O Piola, que nenhum recebedor do Fortaleza Tritões tinha aparecido tanto ainda até agora, e foi o clutch, né? Vamos dizer assim, com um jogo muito, muito bom da parte dele. E também eu acho que a gente tem que reconhecer o jogo do Braxton, né? O Braxton que não tinha feito nada demais no primeiro jogo, no segundo já estava um pouco mais, e nesse terceiro ele comandou esse time para a vitória, teve TD corrido, soube distribuir bem o jogo, teve calma, teve paciência, tirando a primeira interceptação, que foi uma interceptação ruim, é o tipo de passe que você não faz, né? Contra o movimento do corpo, de um lado para o outro, aula 1 dos quarterbacks, mas é o calor do momento, mas uma decisão ruim, e depois dessa decisão ruim, ele fez um jogo muito bom, um jogo muito controlado. Assim como o Álvaro Fadini, né? Fadini, quarterback extremamente experiente, um cara que, pô, tem um currículo, né, que poucos caras têm dentro e fora do país. E foi um jogo que o ataque rodou muito bem, muita gente conseguiu aparecer legal. Como eu disse, né, o jogo terrestre, ora funcionando bem com o Lucas Adolfo, o Vini também aparecendo bem em alguns momentos. Mas aquilo foi um jogo extremamente equilibrado.
é muito complicado a gente falar, né? O Atos também com uma partida muito boa, 2 touchdowns para ele durante o jogo. Inclusive, né, eu senti um pouco de falta do Atos no quarto período, de repente o plano de jogo ou as situações não favoreceram para que ele fosse acionado, mas era um cara que estava muito quente na partida, né? Então poderia de repente ter sido uma opção, né? Algumas jogadas que favorecessem ele, como teve no começo do segundo tempo. Foram muitas faltas também dos dois times durante o jogo, um jogo muito truncado, que a gente sabe que é brigado e tudo mais, e acaba sendo um fator, né, pra gente falar. Eu tenho uma anotação aqui que eu acho que vale a gente falar, né, que foi sobre ajustes também que a gente viu muito durante o jogo, né, e foi uma aula para as duas equipes de se ajustar ao que estava vendo, de como trabalhar em cima do que o adversário estava fazendo e achando formas de parar e de consertar e avançar e de parar e tudo mais. Então, assim, foi um jogo muito bom das duas equipes. Eu acho que é um aprendizado muito grande para as duas, indo agora para a próxima temporada. São duas equipes que podem se enfrentar na grande final do Nordeste, assim como foi no ano passado e o Mariners ganhou. Mas foi um jogo que também os special teams no final das contas fizeram a diferença. Foi um field goal com o relógio zerado que garantiu essa vitória. E também, né, temos que falar que tivemos o confronto dos dois running backs da seleção brasileira, que são os running backs com muito mérito da seleção brasileira, e dar um destaque ali para o Eduardo Maranhão, né, que no final teve uma baita jogada junto com a linha ofensiva que ajudou a posicionar o time para garantir essa vitória. Mas foi um jogo muito bom, extremamente bom das duas equipes, e de verdade, quem ganha é o futebol americano, com um jogo como esse foi. Para fechar nosso vídeo, pessoal, eu vou falar rapidinho da Taça 9 de Julho. Tivemos 2 jogos, né? Jaboticabal Defenders 3-0 contra o Avaré Lions. Vitória do Jaboticabal Defenders, né? No seu primeiro jogo aí, a volta do futebol americano equipado. Um jogo muito truncado, muita falta, né? É uma característica da arbitragem da FEFASP, né? Um jogo muito mais criterioso no aspecto de faltas, isso atrapalha o andamento do jogo para as duas equipes. Mas assim, um jogo muito parelho, duas equipes que eu acho que estão em momentos de entender ainda como jogar um futebol americano de uma maneira mais organizada, né? O Avaré, para mim, foi muito parecido com o que a gente viu na SPFL, é um ataque que tem momentos bons de velocidade, com o jogo aéreo, de repente alguns erros que são normais, né, de times que estão se conhecendo, né? E o Jaboticabal, a gente até viu um time que tentou uma coisinha aqui, tentou uma coisinha ali, que tentou criar uma variação muito diferente, e que o grande destaque para a equipe acabou sendo produzir após recepção, né? Então, o time que conseguiu forçar o erro de tackles de adversário para conseguir seus 2 touchdowns, foram 2 touchdowns longos, né, para a equipe. E no geral acho que foi isso, foi um jogo muito truncado, as duas defesas fizeram bons jogos, acho que para a defesa de Avaré é o aprendizado em taclear em campo aberto, em como se ajustar ao que aconteceu ali na hora, mas foi um jogo bom também, não dá para culpar essa defesa, né, num jogo que seu ataque sai zerado. E o outro jogo, tivemos a vitória do Leme Lizards, 43-6 contra o Guarás Futebol Americano, duas equipes que na minha opinião deveriam estar disputando o Campeonato Nacional, mas estão jogando a 9 de julho. O Guarás apostou em rodar um pouco mais, então a gente viu o Marquinhos começando o jogo e não o Marcílio. E acho que isso acaba trazendo um peso, obviamente, o quarterback de características diferentes contra uma defesa boa para o nível da 9 de julho. E que acabou não conseguindo ter um jogo terrestre tão prolífico quanto teria como teve no primeiro semestre. Não vou nem colocar com o Marcílio, porque o Marcílio, apesar de ser corredor, também sofreria, né, contra um front bom. Mas assim, seu jogo terrestre não encaixa legal, você fica em situações mais complicadas e acabou não conseguindo encaixar muito bem o seu jogo, né, o camisa número 15. A defesa do Guarás, ela sofreu um pouco mais para gerar pressão e acabou, né, sofrendo contra um quarterback móvel, que é o Gabriel, né, que conseguiu produzir ali algumas jogadas ou estender as jogadas pelo menos para que alguém ficasse mais aberto. Mas eu acho que é uma vitória que também, quando a gente olha o placar,
eu acho que a gente olha muito pro fato do time ter rodado um pouco mais, né? Ter tentado apostar em alguns jogadores para ganhar uma casca. E isso eu achei até interessante, porque quando você olha para os outros dois adversários do grupo e você é franco favorito nesses outros dois jogos, esse talvez seja o jogo para você falar assim, galera, vamos colocar vocês para jogar contra o adversário mais forte, para vocês rodarem um pouco mais, e nos outros dois jogos a gente tem um pouco mais de liberdade em como que a gente vai rodar com todo mundo. Acho importante que de repente esses caras também tenham a chance de rodar contra Avaré e Jaboticabal, para que eles possam mostrar uma certa melhora ou não do que aconteceu no primeiro jogo, né? Da equipe de Leme, eu achei um jogo tranquilo, né? Acho que um jogo dentro do padrão do que o Leme tem tentado fazer desde que o Marquinhos chegou. Eu acho que é uma linha ofensiva que não consegue correr pelo meio, né? Isso também é o ano inteiro assim. Não lembro de nenhum jogo que o time tenha corrido propriamente bem pelo meio. Mas quando você tem recebedores rápidos, alguns de características um pouco diferentes, que dá para pendurar uma bola, dá para usar o seu running back no jogo aéreo também, acaba ajudando bastante. E a defesa controlou bem. Eu acho que assim, mais uma vez, a mudança de quarterback acaba pesando, porque o Marquinhos não traz tanto a ameaça terrestre quanto o Marcílio, mas a defesa foi se ajustando a isso, acabou sofrendo um TD acho que no final do jogo, mas foi um jogo bom da equipe de Leme, né? O Guaraz eu acho que também não muda tanto os objetivos do time no campeonato, se foi realmente rodar todo mundo. E uma boa vitória aí para a equipe de Leme Lizards, do Leme, que está tentando aí ganhar a 9 de julho de novo. Acho que já ganhou alguma vez no passado. Bom, meu povo, o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Deixa seu like, seu comentário. Compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso ajuda pra caramba, gente. Pra caramba. Se vocês quiserem me seguir nas outras redes sociais, a gente tá tendo muito corte, muita coisa. Pô, trabalho fenomenal do Thales, que tá chegando comigo para me ajudar com os cortes. Thales, você é um anjo. Também tá tudo saindo por lá. E se você quiser garantir conteúdos antes e me ajudar também a continuar produzindo conteúdo, me ajudar a ganhar dinheirinho para pagar um editor, o meu editor no caso, participa lá no grupo do Apoia-se, participa aqui no YouTube também, R$5 por mês você ajuda, tem conteúdos antecipados toda semana, tem uma galera falando de conteúdos exclusivos, eu realmente não sei como precificar isso, qual seria um valor ok ou não para isso, mas se todo mundo que assiste o vídeo já for do clube de membros, ou pelo menos metade, já vai ajudar pra caramba, beleza? Tamo junto e até a próxima.